Ainda lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 23 ao 27, queridos, nós vamos ver que está escrito assim, vejam só. Chegando Jesus à casa daquele chefe e vendo os tocadores, né, e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos daqui, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. O povo começaram a rir de Jesus. O povo começaram a criticar, porque eles sabiam que a menina estava morta, né? Mas eles começaram a descrer de Jesus. Eles não sabiam que Jesus iria ali operar este milagre, né? E muitos ali na época se pagavam para no fúnebre, no culto fúnebre ali, alguém chorarem. Era o ganha-pão de muitos, louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele momento Jesus chega e acaba com aquela coisa toda, com aquelas pessoas que estavam chorando, tiveram que se alegrar com o milagre que Jesus operou naquele momento. Ouça isso no nome de Jesus. Muitas das vezes o Senhor, amado, ele permite em nossas vidas, certo? A, a tempestade para que nós possamos crer no poder de Deus. Às vezes nós estamos tão é, é, assim desapercebido que o Senhor ele permite algo em nossas vidas acontecerem para que nós possamos dar ouvido à palavra do Senhor. Às vezes o Senhor ele chama a nossa atenção e nós não estamos nem aí. É quando Deus permite algo acontecer para nós pararmos e refletir. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Mateus, capítulo 18, 1 ao 5, nos diz assim, vejam só. Naquela mesma hora os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando quem é o maior no reino de Deus. Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, aqui Jesus está falando que não adianta eu querer ser maior, querer ser grande, certo? Querer ser melhor assim igual Penina estava fazendo com Ana. Eu sou melhor, eu dou filho para Eucana, você não dá. Não adianta eu dizer eu sou melhor, eu faço melhor do que você. Amados, porque na verdade o Senhor quer ver em mim e em você é humildade, certo? Se fazer como a criança, não é fazer brincadeira de meninice, criança, não. É na maldade, é você ter no coração pureza. A criança é pura. A criança não tem maldade. Ouça isso no nome de Jesus. É no perdoar. Você reclama agora com a criança. Daqui a pouco a criança já está conversando com você, já não lembra mais o que aconteceu, da bronca que você deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim que o Senhor quer que nós façamos. Que nós não tenhamos malícia no coração, maldades. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí vem João, engrandecido o nome do Senhor, lá no livro de João, no capítulo 3, né, versículo 30, o que é que João fala lá? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele quem? Jesus. João está falando aqui de Jesus.
É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Não tem essa de dizer, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que pastor cicrano. É que já vi pessoas falando que no setor que ele congrega não tem um pastor competente para dirigir a igreja. Não, quando eu começar a ver alguém superior a mim, eu estou me diminuindo e o Senhor Jesus Cristo está crescendo. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, amado, Ele quer que nós sejamos humildes, que nós tenhamos o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus perdoa, quem tem o Espírito de Deus não se vê superior a ninguém, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus fala que, e olha que João falou isso, mesmo assim, Jesus fala que João é o profeta maior do que qualquer outro profeta que surgiu, certo? Porém, João se esvazia dele próprio. Ele fala necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas lá em João, Mateus 11:11, nós vamos ver aqui que o próprio Senhor, ele fala de João, engrandecido é o nome do Senhor, que não houve profeta maior do que João. Ouça isso no nome de Jesus. Ele fala, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João, o Batista, né? Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja que coisa linda. Quer dizer que aquele que se torna menor, aquele que se acha menor, ainda é maior do que João. E Jesus, olha que Jesus dá um belo testemunho aqui de João. Ele fala que entre os nascidos de mulher não houve um profeta maior do que João. Porém, se eu me tornar menor, se eu me tornar humilde, se eu me tornar como uma criança, eu ainda sou maior do que João? Vocês estão vendo aqui? Então deixe que o Senhor Jesus Cristo, ele testifique de mim, de você. Não sejamos nós que vamos nos engrandecer, que vamos nos querer aparecer, de maneira nenhuma. Tem pessoas que querem, é como o próprio Paulo fala, né, que muitos pregam por inveja, muitos pregam por, né, por porfia e tudo mais. Mas importa, amados, que o evangelho seja pregado, porque através da oração do justo, Deus pode resultar em salvação. Mas se eu tenho que, se tratando de salvação, ouça isso no nome de Jesus, eu tenho que ser menor para que eu possa entrar no reino de Deus. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que nos esvaziar. Nós temos que tirar o orgulho, a prepotência, certo? Esvaziar do eu e etc. por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês lembram daqueles 3 grupos que o rei Acasias, né? Mandam buscar Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 1. Engrandecido é o nome do Senhor. Aí aquele rei manda buscar, segundo livro de Reis, capítulo 1. Ele manda buscar a Elias, ouça isso no nome de Jesus. Aí ele manda, primeiro aquele rei manda os servos ir lá consultar um profeta, né? As profetas de Baal lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Baal-zebub. Aí quando Deus vai e fala assim, olha, vai lá encontrar-se com os servos lá de Acasias, que ele tá mandando os camaradas ir lá consultar o Baal-zebub lá. E vai lá e fala para ele, pergunta para ele se não há Deus em Israel, para ele buscar, procurar outro Deus lá. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias vai lá e se encontra com ele e fala assim, olha, vai lá e pergunta, fala para o rei que da cama que ele subiu não vai descer. E fala para ele se não tem Deus em Israel para mandar consultar a Baal-zebub.
Eles voltaram, aí, o que aconteceu? Vocês voltaram tão rápido? Pergunta a Casias. Ele fala, encontramos um homem no caminho e ele falou, se não tem Deus em Israel para consultar, que manda consultar em Baal-Zebub. E ele ainda disse, rei, que da cama que você subiu não vai descer. Aí o rei perguntou, como que é ele? Ele falou como que eram as vestes e tal. Já sei, é o Elias, o Tosbitas. Aí o rei vai, manda um grupo de 50 homens, com mais um capitão, 51, e chega aquele capitão lá, todo orgulhoso, cheio de prepotência, e ele fala, Elias, homem de Deus, o rei manda descer, vamos, desce. Aí Elias fala assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a você e seus 50. Na mesma hora, querido, na mesma hora. Por causa da prepotência, do orgulho, da arrogância daquele homem. Por isso que nós não devemos ter isso dentro de nós, essa arrogância, essa prepotência toda. Não, nós temos que ser humildes. E na mesma hora que Elias falou isto, o fogo desceu do céu e consumiu aqueles 51 marmanjos lá. O rei, sabendo do ocorrido, manda mais um grupo de 50, com mais o seu capitão, 51. E a mesma forma, chegou lá com aqueles orgulho, aquele prepotência toda. Homem de Deus, o rei manda chamar, vamos lá, desce. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias fala a mesma coisa, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma vocês, seus 50. O rei manda mais um grupo, mas era teimoso esse camarada, hein? Mandou mais um grupo. Aí lá no capítulo 1, versículo 13, vai nos dizer, tornou o rei a enviar terceira vez outro capitão de 50 com os seus 50 homens. Este terceiro capitão de 50 subiu e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Olha, eu sei, desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50 homens, mas agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas, levante-se, e desceu com ele ao rei. Então, queridos, você vê aqui que esse terceiro se humilhou. Pediu misericórdia por ele e por aqueles 50. Nós devemos nos esvaziar. Tem momentos na nossas vidas que nós temos que perder aqui para ganhar o reino. Ouça isso no nome de Jesus. Quantas pessoas querem resolver tudo nos tapas? Quantas pessoas querem resolver tudo no gritos? Quantas pessoas querem resolver tudo na ignorância? E isto não leva em nada. Ouça isso no nome de Jesus. Temos que nos humilhar. Tem alguém que passa por cada situação que outro olha assim e fala assim, moça, isso que você passou aí, se fosse comigo, eu já tinha saído nos tapas com esse cara. Não, queridos. Nem tudo às vezes dá certo você resolver na arrogância, nos tapas. E se você for para cima de alguém e alguém te ferir e acontecer algo pior com você? Então é necessário perder aqui para ganhar lá no céu. É necessário nos humilhar, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Ouça isso no nome de Jesus. Porém, os exaltados serão humilhados. Foi o que aconteceu com esses dois primeiros grupos de 50, com seus 50, seu capitão, 102 pessoas foram fulminados, foram queimados aí naquele monte porque chegaram com arrogância. Ouça isso no nome de Jesus. Então é necessário que nós passamos a nos esvaziar de nós mesmos, arrancar de nós aquilo que atrapalha o nosso crescimento, aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Esse rapaz, ele chegou aqui, eram 50 homens contra um.
Eram 50 homens. Ele poderia ter chegado igualmente os outros dois primeiros grupos, mas eles viram que ali, ouça isso no nome de Jesus, eles viram que ali não era ação do profeta, não era ação de Elias, mas sim do próprio Deus. Então ele se humilhou. Oh, seja preciosa a nossas vidas, desses 50 e a minha vida, né? Nós temos família, precisamos voltar para casa e tal. E agora o anjo do Senhor manda ele descer com ele, engrandecido ao nome do Senhor. Ou você acha que Deus não está olhando para o meu, para o seu coração, para os nossos corações? E não tem conhecido o que se passa nas nossas vidas? Ouça isso no nome de Jesus. Deus, Ele sabe, Ele conhece as nossas intenções. Engrandecido é o nome do Senhor. Por isso que lá em Pedro, né, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 9, por ali, vai nos dizer para nós nos humilharmos, né? Portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Tem tantas pessoas hoje que estão vivos pela misericórdia, porque ficou de boca calada numa certa situação, que se tivesse falado teria perdido a vida há muito tempo. Se humilhar faz parte, não é vergonhoso. Ouça isso no nome de Jesus. Meu pai costumava dizer que é melhor um cabra frouxo vivo do que um valente morto. Então não vale a pena eu querer, né, fazer algo que eu possa perder a vida com isto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Quer ver outro exemplo de uma pessoa que foi orgulhoso, foi prepotente? O rei Nabucodonosor. Lá no capítulo 4 de Daniel, né, no versículo 27 ao 37 para ali, a gente vai ver este rei. Ele foi bastante orgulhoso, ouça isso no nome de Jesus. E esse camarada, queridos, ele padeceu porque ele não se humilhou, porque ele foi arrogante no tocante, né, a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no versículo 27 do capítulo 4, diz assim: portanto, ó rei, ele teve oportunidade. Ele teve oportunidade. Daniel aqui falou: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel aqui, amado Deus, ele traz Daniel até Nabucodonosor. Ele dá aquela tremenda revelação daquele sonho. Ouça isso no nome de Jesus. E aqui agora ele dá o caminho certo que o Nabucodonosor deve seguir, né? Aceita o meu conselho. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que não aceitam conselhos. Tem pessoas que acham que está com a razão. Acabou, é ele mesmo e não tem mais ninguém. Pronto. Não é bem assim, queridos. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que aceitar conselho. Nós temos que ser humilde para ouvir. Mesmo que seja uma criança que chegar para você e for aconselhar. Nós temos que saber que Deus usa criança, Deus usa ancião, Deus usa quem Ele quiser. Nós temos que ser humildes porque quando Deus está usando, não é por ser uma criança, não é a criança em si, mas é a palavra de Deus na boca da criança. E tem pessoas que é arrogante, eu não vou escutar uma criança, eu sou idôneo, eu sou... Amados, temos que ser humildes para saber discernir quando é Deus, quando não é Deus que está falando. Ouça isso no nome de Jesus. Se o conselho é bom, filtre, veja se não é Deus que está falando conosco. E às vezes nós quebramos a cara porque não queremos ouvir uma pessoa. Ah, é um pecador que está falando para mim. Deus pode usar a boca do pecador, mesmo que ele não seja a pessoa salva em Jesus Cristo, mas Deus pode usar a boca dele para falar com você no momento, para dar um conselho bom.
Alguém pode dizer assim, mas Deus vai usar um pecador? Deus pode usar quem ele quiser. Deus abriu a boca de uma jumenta, falou com Balaão, como que não falar através da sua criatura que ele fez para falar conosco? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele falou, aceite o meu conselho. Versículo 28 de Daniel 4. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o seu palácio real de Babilônia, disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade. Tudo é meu, tudo é eu, minha. Você veja aqui, né? Veja aqui a prepotência do homem. Ainda estava a palavra na sua boca, na boca do rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Aí não tomou o conselho, não seguiu o conselho de Daniel. Versículo 32. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fartião comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as da aves. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam aqui o perigo de não dar ouvido à palavra do Senhor, a um conselho enviado pelo Senhor. Este homem perdeu o reino por um tempo, ouça isso no nome de Jesus, mas veja o versículo 24 a seguir. Mas, ao fim daqueles dias, aqui agora já é o próprio Nabucodonosor reconhecendo, vejam só. Ele foi esvaziado, Deus causou aqui uma situação na vida dele, Nabucodonosor se esvaziou de si. Aqui no versículo 34 do capítulo 4 de Daniel, ele já começa a reconhecer o poderio de Deus, do Rei dos Reis, que manda nele, manda em todos os reinos do mundo. Ele fala, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a ver o meu entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Se ele tivesse dado ouvido, olha só, tivesse louvado ao Senhor antes de falar aquelas bobagens que ele falou, com meu poder, eu fiz, eu faço acontecer. Veja só, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Vejam só, segundo a sua vontade. Ele opera nos exércitos do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Coisa linda, né? Vejam só que coisa maravilhosa. O rei Nabucodonosor está agora falando de Deus, que é Deus quem manda, que é Deus quem rege, é Deus quem opera no exército do céu, no exército da terra, nos moradores. Ele está reconhecendo aqui que é o Senhor, que é poderoso para fazer, que é o Senhor quem faz, que é o Senhor quem abate a todos os moradores da terra. Vejam só, ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter as mãos. Ouça isto no nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Tá vendo como Deus ele causa? Deus ele causa o momento certo para que nós possamos nos arrepender. Deus tira, Deus esvazia o homem. Deus tira a prepotência, a arrogância. A gente vê muitas pessoas aí, coitados, que querem ser. Faz alguma coisa, fica batendo no peito, eu fiz. Igualmente aqui, Nabucodonosor,
Não é esta grande Babilônia, a casa real que eu construí com a força do meu poder e se engrandece e faz o que faz e tudo mais? Deus abate, meu filho, não adianta. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26, 36 diz: No mesmo tempo me tornou a ver o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus, veja só, buscaram, louvado seja o nome do Senhor, tornou a ver a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades. Vejam só. E os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Oh, glória a Deus. Vocês estão vendo aqui que ele agora ele confessa com a sua própria boca que é o Senhor que opera. É o Senhor quem abate, é o Senhor quem exalta. Ouça isso no nome de Jesus. E ele fala até aqui que a sua glória foi aumentada depois que ele reconheceu que Deus, ele é Deus. Não se entristeça com o que eu estou falando aqui, com o que eu vou falar. Mas se você perdeu algo de Deus por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência também, se você está sofrendo hoje assim, não digo como sofreu Nabucodonosor, porque aqui foi um sofrimento e tanto que ele passou, virar animal, comer capim, comer erva do campo. Talvez você esteja passando por um momento difícil, situação meia desagradável. Não é, como eu te falei desde o começo, não é porque Deus está te castigando, não, é porque Deus quer trabalhar na sua vida e fazer assim como fez com Nabucodonosor. Deus permitiu que fosse tirado o reino das suas mãos e ele virasse animais, ficasse no campo sendo molhado com orvalho da noite e tudo mais, crescesse pelo, crescesse nele, ele ficou parecendo um animal comendo capim realmente. Ouça isso no nome de Jesus. Mas depois aqui no versículo 36 ele fala que a sua glória, depois que ele reconheceu que Deus ele é Deus, que Deus reina, que Deus faz, aí ele fala que a glória dele foi aumentada, quer dizer, tudo que ele tinha foi até acrescido, mas depois que ele reconheceu que Deus ele é Deus. Talvez você tenha perdido algo na sua vida, Deus tenha permitido que algo saia das suas mãos, da sua vida, que você tanto almejava, mas por muitas vezes nós não darmos crédito aos conselheiros que Deus tem usado, igualmente usou Daniel aqui para aconselhar ele não acreditou. Depois que ele passou por tudo isso aí, foi que ele reconheceu que Deus ele é Deus e que Deus merece louvor, a glória e tudo mais. Ouça isso no nome de Jesus.